Boa noite a todos, queridos irmãos, queridas irmãs, no Senhor e Salvador Jesus, membros aqui da Congregação Evangélica Luterana Cristo de Lajeado, Rio Grande do Sul, também aqueles que nos visitam de outros lugares, outras cidades, que também se unem a nós para esse momento de estudo na Palavra de Deus, de encontro e também de estudo na Santa Palavra do nosso Deus. A saudação especial a Claudete Erdmann, que também cumprimenta a todos, o Desmar Dente, a Maria Odete Kirst, também a Dona Ilse Miller, a Gessi Folmer, o Silvério Ernie Schneider também, saudando a todos, e um abraço também para o senhor aí, Silvério, o senhor e a sua família, que possam sempre seguir com Jesus e nas certezas que só Ele concede. Também um abraço à dona Malise Petri, que bênção, pós-cirúrgica, já bem, com a graça e a bênção de Deus, já pode estar no culto, louvando e adorando a Deus. Deus continue guardando a senhora, plena recuperação, dona Malise. Também Agnes Mantai, um abraço, Deus abençoe ricamente, muito bem-vinda. O Pedro Cavaleiro, e a esposa e também a Dulce, um abraço para vocês. Simone Sivers também, bem-vinda. Olha que bênção estarmos juntos. Um abraço para a senhora e para a sua família. Seu Adelar Dreyer, lá de Tupandi. Que bênção, esse povo maravilhoso aí dessa terra linda e abençoada por Deus, Tupandi. O seu Egon Cel também aí de São Lourenço do Sul. Muito bem-vindo aí, seu Egon. Deus abençoe o senhor, sua família. Jurema Schneider Dolarias, é muito bom, dona Jurema, estarmos juntos aí, nos encontrando para mais um momento, então, de estudo na Palavra de Deus. Saudação também do Lorivaldo Lamp, forte abraço, compartilhando também esse estudo, tendo mais pessoas junto dele aí, olha, um abraço a todos aí, assim também, o seu Arno Piper, ele também compartilhando, tendo mais pessoas aí participando, olha que bênção, um abraço a todos aí, muito bem-vindos a todos, Malise Petit também mesma forma, olha só, muito bom, Deus abençoe, a cada um que se unir a nós aí também nesse momento de encontro na palavra do nosso Deus, momento de fortalecimento, o que é muito importante. A Clarice Fac também, cumprimenta ao pastor, cumprimenta assim também, consequentemente, a todos, a Márcia Elisa Daman, boa noite, Deus abençoe também ricamente, Márcia, vamos lá. O seu Arno Piper, lá de Jaru, Rondônia, seu Arno, que a gente pôde conhecer lá em Ariquemes, na Rondônia. Deus abençoe ricamente o senhor, a sua família, o Eloy Reisner, aí em Montenegro, Eloy? Deus abençoe você, a tua família. O Valdecir Machado Rodrigues também compartilhando o estudo e tendo mais pessoas se unindo a nós com ele, Deus abençoe todos vocês aí que se unem a nós também nesse momento, então, de estudo, o que é muito bom, Assim também testemunhamos a nossa fé, e oportunizamos que mais pessoas queridas nossas possam também serem na ação do Santo Espírito, fortalecidas e abençoadas assim na palavra do nosso Deus. A Elaine Spitzer também. Boa noite, dona Elaine. Um abraço para a senhora, onde a senhora estiver aí com seus queridos também. Deus guarde e abençoe a todos. Nuci Batske, olha só, que bênção, bem-vindo também. Márcia Bonenberg, Deus nos abençoe. Célia Becker, também satisfação. Ainda a Wanda Butka, também, Deus abençoe sempre aí, muito bem-vinda também. Marlene Schneider, Marli Reisner Weber, que bênção, A Claudete Erdmann, o Desmar Dente, ok, já fiz a saudação aí, Muito bem, a Dulce Cavaleiro também aí, Arli Reisner também bem-vinda. Clair von Millen e família, Nelita Silva. Isso, Valdecir Machado Rodrigues, ok. Deus abençoe vocês também, muito bom, gente, a presença de vocês também. Maurício Curli, Piber Stahlbaum também, muito bem-vindo, ok, 16 de novembro, Rio Grande do Sul, Deus abençoe aí o Maurício e também a mãe Lorene Stahlbaum, Deus guarde, abençoe vocês aí,
né, na graça e na bênção de Deus, então, em Jesus, que sejam fortalecidos e possam ser ricamente abençoados, então, em todos os dias, em todos os momentos, né? Vivemos situações adversas, mas Deus nos ama, né? Jesus é a prova maior e Ele promete estar conosco em todos os dias. Então, convido você para um momento de oração. Então, assim, juntos vamos falar com Deus, então, em oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, amado Pai, aqui nos reunimos neste momento e te queremos agradecer pelo Deus que Tu és, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, por Tua presença, por Tuas bênçãos derramadas ricamente sobre cada um de nós. Jesus é a prova maior do Teu amor por nós. Porque em Jesus Cristo, Teu Filho amado, nós somos Teus filhos, porque Jesus por nós cumpriu os mandamentos e pagou todos os pecados. Por Jesus sabemos que um dia estaremos contigo lá no céu, porque Jesus venceu por nós o pecado, a morte e o diabo. Por Jesus sabemos que Tu estás conosco em todos os dias, em todos os momentos, nos ajudando, protegendo, dirigindo e abençoando os passos e a vida. Te louvamos por isso. Afinal, assim vivemos o Teu amor e a Tua graça nesta vida e para a eternidade, unicamente pela obra de Teu Filho amado, a prova maior do Teu amor por nós e pela humanidade. Queremos Te agradecer, ó Deus, por tudo que Tu fizeste por cada um de nós e os nossos queridos até o presente momento, por podermos estar reunidos aqui em estudo da Tua Santa Palavra, ou seja, onde Tu vens a nós com a Tua Palavra para nos orientar e fortalecer na fé. Obrigado pelo dia que Tu nos deste, pela proteção, pelas bênçãos, enfim, pela Tua presença na nossa vida. Perdoe os nossos pecados, aumentes a nossa fé. Colocamos diante de Ti a nossa vida, as ansiedades, as preocupações, os sonhos que temos, certos do Teu amor, do Teu cuidado, da Tua bênção e direção. Olha para todos os que sofrem de uma ou de outra forma. Olha para os idosos, os enfermos, os enlutados, e os assista. Olha também para aqueles que vivem as outras situações, os outros problemas. Não permitas que os Teus filhos venham desanimar, perder a fé ou a esperança. Queremos também neste momento, ó Deus, Te pedir que nós, na ação de Teu Santo Espírito, possamos crescer naquilo que Tu esperas de nós, no conhecimento, também na fé, que possamos crescer também na consciência da importância de aproveitarmos sempre mais as oportunidades que Tu nos concedes, oportunidades de encontro com a palavra e sacramentos, meios pelos quais Teu Santo Espírito age em nós e realiza em nós e através de nós os Teus santos propósitos. Enfim, Senhor, queremos também Te agradecer pelos aniversariantes desses dias e Te rogamos os continues guardando e abençoando na Tua graça e grande amor. Em nome de Jesus nós oramos e nas Tuas mãos nos colocamos. Amém. Muito bem, também saudamos ainda nesse momento, né, o Gelson Schneider. Que bênção, Gelson. Né, que bom ter você aqui conosco também nessa noite. Forte abraço. Anice Grebin, né, Eunice, né, e família, então lá em Humaitá, Rio Grande do Sul. Então, nas proximidades de Criciúmal, né, Deus guarde e abençoe ricamente aí, né, também a você e a sua família, Eunice. Eunice Cetim, né, e família, certo? Deus abençoe ricamente aí. Também a Marisete Carmo Amaral Albani, né, boa noite, também bem-vinda, né, satisfação aí a vocês aqui com a gente também, então, nessa noite. Com certeza, na presença da Palavra de Deus, diante da Palavra de Deus, a noite sempre é abençoada, ela é santificada, nós somos fortalecidos e com certeza depois também o descanso fica melhorado, né? E podemos seguir assim no amor e na graça de Deus ainda melhores, né? No dia seguinte, se Deus assim nos conceder. Então nós vamos agora cantar mais um hino nesse momento, o hino de número 90 do Inário Louvai ao Senhor. Eu vi aqui mais umas saudações, aqui a Márcia Ritter, saudando a todos, a Mara Althaus. Um abraço, Mara, também para o Cris aí, forte abraço para vocês.
E a minha mãe, a Renilda Hartmann, também aqui conosco, né? Meu pai, Bertoldo, lá de Horizontina, forte abraço, Deus abençoe. Ah, Renita Groy, olha que bênção, né, dona Renita? É muito bem-vinda, né? Deus abençoe a senhora e os seus queridos. Eu acho que a senhora está em Caxias do Sul, né? Deus abençoe ricamente aí, né? A Maria Helena Lang também, muito bem-vinda, Deus abençoe, né? Que bom tê-la aqui também conosco, né? Deus abençoe e fortaleça a senhora e os seus queridos aí também todos os dias, né? Em todos os momentos aí. Então nós vamos cantar agora o hino Santa Bíblia, Meu Prazer, 90 do Inário, Louvai ao Senhor. Santa Bíblia, meu prazer, meu tesouro deve ser. És verdade lá dos céus, a palavra de meu Deus. Tu me dizes o que sou, onde vim, aonde vou. Repreendes meu andar e me exortas sem cessar. Alumias o meu pé, fortaleces minha fé. És mensagem desse amor e me tem o Salvador. Nunca podes enganar, é divino teu falar. É socorro na aflição, quando sofre o coração. Observando o teu dizer, o pecado irei vencer. Sei de ti que viverei e com Cristo reinarei. Nele tenho remissão e perfeita salvação. Santa Bíblia, meu prazer, meu tesouro deve ser. Muito bem, também a saudação da Yasmini Bankeman, Yara Kun, né? Também o Rio de Pilger Aidam, de Carazinho, muito bem-vindos também, né? E a Lorene Terezinha Curti Piber, lá de 16 de novembro, Rio Grande do Sul. Olha que bênção também a vossa presença. Então, muito bem-vindos a todos vocês, né, que possam estar sempre olhando para Jesus e seguindo dia a dia. Também Eita Danila Falk, Deus abençoe. Muito bem-vindos a todos. Bom, o nosso estudo então dessa noite, né, nós seguindo então a temática, ou seja, o livro de estudos bíblicos da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, dentro da temática do ano, conforme vemos aí também no cartaz ao fundo, né, confirmados na fé em Cristo é a temática geral, com estudos específicos, então, nesse ano, homens e mulheres da Bíblia e a fé que supera tudo. Que interessante, né? Homens e mulheres da Bíblia e a fé que supera tudo. E o estudo dessa noite tem como título, o estudo 7 do livro de estudos bíblicos, essa publicação da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, a página 48, quem tem o livrinho quiser assim acompanhar esse estudo dessa noite, o tema é Timóteo, a fé que transcende gerações. E ele foi escrito pelo reverendo Klaus Ernesto Kuchenbecker, de Brasília, Distrito Federal, pastor da IELB, então em Brasília, Distrito Federal. A introdução do estudo dessa noite conta uma história. A história é primeiramente da avó Maria, que estava muito feliz com a chegada então do seu neto João, que é filho então de Mateus. Fazia tempo que ela não via nem o neto e nem o seu filho. Mas, aproveitando as férias, já com 12 anos, o garoto visitou a sua querida avó. E pouco depois do almoço, Dona Maria pegou a Bíblia, aliás, e o livro de devoções, e reuniu a família para um momento de devoção. E o neto, surpreso, lhe perguntou: Vó,
por que precisamos ficar sentados e ler esses livros? Ao que a avó respondeu: para aprendermos as verdades ensinadas pelo Pai do céu, as quais não podemos esquecer. Ao ouvir isso, João deixou escapar que ele teria vergonha de fazer o mesmo na sua casa. E a avó explicou a ele que não precisamos ter vergonha de nossa fé, nem da palavra de Deus, ou de viver como filhos de Deus. Então, com toda doçura, ela ensinou ao neto que o amor de Jesus por nós é o mais importante. Então o garoto olhou bem para a avó e disse: lá em casa nem falamos sobre Jesus. E após alguns dias juntos, João estava pronto então para retornar então para casa, e a avó Maria lhe deu uma carta e pediu que entregasse então ao seu pai. A carta continha a mensagem de uma mãe preocupada com um filho, né, que estava se distanciando da palavra de Deus. E ela escreveu assim para ele: meu querido filho, não se envergonhe da fé em Jesus, na qual você foi educado. Reavive os ensinamentos que estão em seu coração e os ensine ao seu filho, com amor, tua mãe Maria. Queridos irmãos, vocês conseguiram captar aí a história, né? Então nós, repetindo ela, né, ou seja, para nós nos fortalecermos nela, o que acontece? Então a avó Maria fica feliz com a chegada do neto, João, filho de Mateus, porque fazia tempo que ela não via nem o neto e nem o filho. Então, mas aproveitando as férias, já com 12 anos, o menino visitou, então, a sua querida avó. Quanto tempo ela não via o seu neto, não sei, mas diz aqui que fazia tempo. Estranho isso, né? Pena esse afastamento, essa distância. Talvez por questões geográficas, ou talvez por outros motivos, quem sabe, né, esse distanciamento. Mas, enfim, a avó Maria, né, conforme então o seu costume, ela pega a Bíblia, o livro de devoções, então depois do almoço, reúne a família para um momento de devoção. E aí o neto estranha isso, né? Estranha por quê? Porque ele não está acostumado com isso. E aí ela pergunta, né? Puxa, mas para que ficar sentado e lendo esses livros? Daí a avó diz: olha, para ensinar as verdades ensinadas pelo Pai do céu, as quais nós não podemos esquecer. E aí ele, na sua transparência, sinceridade, ele acaba denunciando a sua condição de família, né? E diz: olha, eu teria vergonha de fazer o mesmo em sua casa. Que ele teria vergonha de fazer isso na sua casa. E a avó explicou que nós não precisamos ter vergonha da nossa fé, da palavra, nem de viver como filho de Deus, e pacientemente, então, ensinou o filho, né, do amor de Jesus, que é a coisa mais importante. E aí ele diz: olha, lá em casa nós nem falamos sobre Jesus, né, isso não é assunto lá da nossa casa. E aí depois aquela carta estratégica, uma carta de amor, então, que a mãe, Maria, manda para o seu filho, né, pede para o neto entregar, né, e diz: olha, meu querido filho, não se envergonhe da fé em Jesus, na qual você foi educado. Agora reavive os ensinamentos que estão no seu coração e ensine ao seu filho, com amor, tua mãe Maria. Uma mãe preocupada com o bem-estar eterno dos seus filhos, ela manda esse recado, essa carta. Ela preocupada com o bem-estar terreno também dos seus filhos, ou seja, dos seus queridos, do seu filho e do seu neto. Então ela, com amor, ela cumpre aquilo que Deus espera dela, chama o seu filho à responsabilidade e diz: ó, filho, você aprendeu, você foi educado então nessa fé, então reavive esses ensinamentos, né? E aí você segue agora e ensina isso para o teu filho também, né? Ou seja, o neto da avó Maria, né? O neto João. Umas questões então para reflexão aqui diz: lembre-se da reação de João dizendo que teria vergonha do momento devocional em sua casa e pense sobre o impacto de demonstrarmos nossa fé sem medo ou timidez em nossos lares ou vizinhança. Agora, talvez a primeira coisa que eu preciso perguntar é a seguinte, né? Como vocês estão com relação à participação nos cultos, na casa de Deus? Vocês têm aproveitado as oportunidades que Deus concede de culto? Como vocês estão com relação à participação nos cultos?
é importante lembrar o seguinte: Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Então o ideal é nós participarmos do culto uma vez por semana. Isso é o ideal, isso é o que Deus espera de nós. Tem grupos religiosos que insistem com as pessoas em irem 3 vezes, por exemplo, por semana a um culto. Mas lembremos, Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Né? Ele diz: santificarás dia do descanso. Ele estava falando de um descanso, o ser humano precisa também descansar, mas precisa também, nesse descanso, da palavra. Ou seja, o descanso tem que ser santificado. Porque quando o descanso é santificado na palavra, o que acontece? Né? O descanso ele, tem uma qualidade maior. Vai haver um benefício maior nesse descanso. Ou seja, nós poderemos descansar muito mais, com certeza, com mais qualidade. E mais, o Espírito Santo vai nos fortalecer, então, na fé, no amor, na alegria, na paz, na paciência, na humildade, no domínio próprio, em tudo aquilo que a gente precisa, ora, para viver e para ser feliz. Então, primeiro, lembrem o seguinte: precisamos participar dos cultos regularmente, uma vez por semana. E hoje ainda, eu não posso estar presencialmente, ainda tem a possibilidade online, né? Então que as pessoas ainda podem aproveitar. É claro que elas ficam hora privadas da Santa Ceia, né? Que também é muito importante. No entanto, ter isso por meta, né? Participação regular, uma vez por semana. A outra coisa importante aqui é devoções diárias. Como vocês estão com relação à vida devocional? Vocês têm feito devoções continuamente? Nós temos 2 devocionários assim que são muito usados na nossa igreja. Primeiramente, os 5 minutos com Jesus. Talvez você faça devoções dos 5 minutos com Jesus. Temos também o devocionário Castelo Forte. Nós temos famílias nossas que fazem devoções nos 2 devocionários. Talvez no mesmo momento ou em momentos diferentes, dependendo da realidade de cada família. Esses devocionários, eles trazem assim uma proposta, primeiramente de uma leitura bíblica e depois uma mensagem e uma oração. Certo? Até inclusive, né, a Congregação Cristo já está encaminhando as encomendas dos devocionários 5 minutos com Jesus, Castelo Forte, para 2025. Olha só que coisa interessante. Então você já pode também começar a fazer a sua encomenda do seu devocionário junto à sua congregação. Ou seja, a vida devocional diária é muito importante. Então nós precisamos a palavra de Deus todos os dias. Você tem aproveitado, você tem feito devoções? Bom, podemos melhorar? Nessa hora talvez não estamos como precisaríamos. Ponham como meta: não, nós vamos melhorar, vamos insistir, vamos todos ajudar, lembrar, vamos todos incentivar, vamos nos incentivar uns aos outros para que a devoção aconteça diariamente. O ideal é em família, mas se não for possível em família, não deixar de fazer a devoção individualmente, né? Ler a Bíblia, ler a mensagem, fazer a breve oração. Uma outra coisa importante: vida de oração. Como você está com a tua vida de oração? Você ora quantas vezes por dia? O ideal seria termos pelo menos 3, eu digo assim, 3 momentos de oração formal diária. Isso seria o ideal, né? E mais o orar sem cessar. Orar sem cessar é aquele que a gente ora em qualquer momento assim do dia, onde daí vemos uma alegria e oramos e agradecemos, ou vemos algo triste, ou sofremos, ou temos algum momento de ansiedade, preocupação, enfim, invocando a presença de Deus para louvar, agradecer ou para pedir, enfim, orar sem cessar aquele que não tem hora, né? Mas termos também momentos de oração nossos com Deus, onde diante de Deus sempre vamos agradecer por tudo. Lembrem, sempre comece uma oração agradecendo a Deus por tudo, porque a gente precisa exercitar, né, a gratidão e perceber os motivos que a gente tem para agradecer a Deus. Porque quando a gente deixa de agradecer a Deus, por vezes a gente fica focando demais nas dificuldades, nas coisas ruins, e chega um momento até que a pessoa corre o risco de achar que não tem mais motivo para agradecer a Deus. Então é muito importante a gente fazer orações continuamente, sempre primeiro agradecendo. Depois, deveríamos pedir sempre, em primeiro lugar, fazer os pedidos espirituais, que são os pedidos mais importantes, né? Pedir de fortalecimento da fé, pedir o perdão dos pecados, pedir pela igreja, pela palavra de Deus, as coisas ligadas à espiritualidade, né? O evangelho, né?
E aí depois os pedidos gerais. E aí sempre conclui em nome de Jesus, lembrando que somente Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Então somente por ele as orações estão diante do trono de Deus e são ouvidas por Deus. Ah, mas eu não orei em nome de Jesus, mas eu usei outro mediador e eu fui atendido. Você foi atendido por Deus, então agradeça a ele, não foi por causa do mediador. Mas é Jesus quem garante que nós sejamos atendidos e ouvidos, muitas vezes até mesmo orando mal, podemos dizer assim, porque Deus ouve os seus filhos, mas por Cristo ele considera-os, né, e pode agir, né, e pode responder às orações. O que acontece daí mediante a vida de oração? Crescemos um sentimento de gratidão, né, nós somos fortalecidos na comunhão com Deus, e Deus ele pode... Ou seja, o desabafar diante de Deus é algo bom, porque vocês sabem que às vezes só contando um problema para alguém, ou desabafando com alguém, aquilo já faz bem para nós. Agora que nós possamos fazer assim com Deus também, desabafar com Ele, colocar as ansiedades, as preocupações, os sonhos diante dEle, sabendo que Ele pode fazer milagres e Ele pode atender os nossos pedidos. Coisa que talvez um amigo não pode. Um amigo pode talvez nos ouvir, nos aconselhar, mas ele não pode fazer milagres, ou tem muitas coisas que só Deus realmente pode fazer. Então, a vida de oração é muito importante para nós. Certo? É como ter alguém para nos ouvir, e esse alguém que nos ouve, né, ele faz milagres e faz a coisa acontecer. Então, aí nós vemos os benefícios também de uma vida de oração. Orar à mesa antes das refeições. Você costuma orar durante as refeições, na sua casa, com a sua família? Então, não deixe de fazer. Certo? Então, o primeiro aspecto é esse. Então, cuidem e aproveitem as oportunidades que Deus dá. Cuidem da situação espiritual de vocês. A partir disso, vocês podem ser um instrumento como a avó Maria diante do seu neto, diante do seu filho. Então, nós cuidando de nós e fortalecidos, podemos ser instrumentos para ajudar e cuidar dos outros, dos nossos queridos, para que eles também possam ser incentivados e animados, e fortalecidos para viverem a sua vida com Deus e um dia estarem conosco lá no céu e aqui viverem os frutos que somente o Espírito Santo pode conceder, então, a cada um de nós. E eu digo para vocês, mesmo diante assim dos amigos, familiares, vocês têm vergonha a hora de dizer que vocês vão no culto? Por exemplo, vocês são capazes de, por exemplo, chegar no culto e fazer um check-in no culto? Talvez muitos aí não sabem o que é direito isso, mas os jovens aí, a maioria sabe, talvez muitos aí que participam saibam bem o que é isso. Quando se chega às vezes num espaço, num ambiente comercial, as pessoas fazem um check-in para poder fazer uso da internet, vamos dizer assim. Mas nós, agora, podemos marcar, ou quem sabe tirar uma foto e marcar a igreja. Você tem coragem para fazer isso? E publicar nas suas redes sociais? De repente alguém diga, não, eu faço isso com tranquilidade. Mas talvez de repente muitos tenham vergonha. Não, meus amigos vão saber que eu estou no culto, que eu fui na igreja, ou que eu fui numa atividade lá da igreja, quem sabe juventude, servas, leigos, sei lá, né, as atividades que nós temos aí, momentos de fortalecimento da fé, de culto, né, ou alguma coisa assim. Você tem vergonha de dizer eu estou indo no culto? Ou de repente um amigo diz, quero ir na tua casa aí nesse sábado às 18 horas, aí pode ser? Você teria coragem de dizer para ele, olha, desculpa, às 18 eu vou estar no culto, mas pode ser às 19h30, daí depois eu já estou em casa, ou vem junto comigo, vamos junto no culto, e aí depois você vem lá em casa, seria uma alegria grande, você vem, você vai, você teria essa coragem? Isso é um testemunho e fica aí um incentivo. Uma outra questão importante, eu tenho o costume de fazer devoção e eu recebi visita. Você faria devoção com a visita? Convidaria eles também? Olha, gente, talvez lembrem o seguinte, que a palavra de Deus todos precisam. E talvez muitos não tenham essa vida de espiritualidade, essas oportunidades ou esse conhecimento, né? E se eles tivessem essa oportunidade, talvez e conhecessem, né, aquilo que você tem oportunidade, talvez eles iriam agradecer muito, ficarem felizes por isso e zelarem por isso, e talvez sendo fortalecidos na fé e um dia estarem contigo lá no céu. E talvez te agradecendo, puxa, obrigado, né, por você ter sido um instrumento na minha vida, para eu me fortalecer na fé
ou para eu ter ânimo, coragem para enfrentar as tribulações, as dificuldades. Ou seja, não se deixar levar pelo medo, pela timidez, até diante dos vizinhos, por exemplo. Olha, estou indo no culto, né? Eu estou indo na igreja, vamos junto? Né? Por que não? Certo? Ou incentivar, né, as pessoas também a viverem justamente a sua fé. E nós sermos instrumentos de resgate e fortalecimento da igreja, na família e na sociedade. Um outro aspecto aqui, então, agora no refletindo, diz assim, pensando no termo reavive, qual era a intenção de Maria ao escrever a carta para o filho? Por que essa mãe escreveu essa carta para o filho e pediu para o neto entregar? E escreveu assim, reavive. Reavive, ou seja, ela estava dando um toque nele e dizia, filho, eu ensinei você as verdades do Evangelho e da Palavra. Permita que o Espírito Santo te fortaleça nisso, de novo. Para você poder seguir nisso firme, eu quero estar contigo lá no céu um dia, em Jesus. E aqui também seja, e a partir disso também seja instrumento com teu filho, que é o meu neto, né? Ou seja um instrumento diante da tua esposa, diante do teu filho. Para quê? Para que todos possamos estar juntos um dia lá no céu. É uma preocupação de uma mãe cristã com a salvação do seu filho, do seu neto, da sua nora, da sua família. Né? Então é uma preocupação que talvez muitos de nós aqui participando do estudo também têm. Né? Preocupação com a salvação, com o bem-estar espiritual, né? Além do nosso, também dos nossos queridos, as pessoas que nós amamos. Né? E é uma preocupação saudável, porque sabemos que isso diz respeito à eternidade, à vida aqui, e diz respeito também à eternidade com o nosso Deus. Certo? E o texto base, então, para o nosso estudo é o texto de 2 Timóteo, capítulo 1, do versículo 13 ao versículo 10, né? Que neste momento, então, leio diante de vocês. Né? Convido você também a abrir a sua Bíblia aí em 2 Timóteo, capítulo 1, do versículo 13 ao versículo de número 10. Então, que leio então neste momento aí. Diz assim o texto. Todas as vezes que lembro de você, nas minhas orações de dia e de noite, eu agradeço a Deus a quem sirvo com a consciência limpa, mas também, como também os meus antepassados serviram. Lembro das suas lágrimas e quero muito ver você outra vez para que eu possa ficar cheio de alegria. Eu lembro da sua fé sincera, a mesma fé que a sua avó Lloyd e Eunice, a sua mãe, tinham. E tenho a certeza de que é a mesma fé que você tem. Então, por isso, quero que você lembre de conservar vivo o dom de Deus que você recebeu quando coloquei as mãos, então, sobre você. Pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos, pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. Portanto, não se envergonhe de dar o seu testemunho a favor do nosso Senhor, nem se envergonhe de mim, que estou na cadeia, porque sou servo dele. Pelo contrário, com a força que vem de Deus, esteja pronto para sofrer comigo por amor ao Evangelho. Deus nos salvou e nos chamou para sermos o seu povo. Não foi por causa do que temos feito, mas porque este era o seu plano, e por causa da sua graça. Ele nos deu essa graça por meio de Cristo Jesus, antes da criação do mundo. Mas agora ela foi revelada a nós por meio do glorioso aparecimento de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Ele acabou com o poder da morte e por meio do Evangelho revelou a vida que dura para sempre. Essa carta, inspirada pelo Espírito Santo, né, o apóstolo Paulo escreveu para o jovem Timóteo, que era pastor da igreja. Aí o que acontece, né, com Paulo? Paulo estava preso por causa do evangelho, na perseguição ao cristianismo. E aí ele escreveu para ele, olha, Timóteo, né, ele sabendo que isso era uma situação impactante, porque o líder, o pai espiritual dele, né, o apóstolo Paulo, ele estava justamente preso, né? E Paulo sabia que Timóteo estava impactado por essa situação, porque o seu mestre, seu pai espiritual, estava na cadeia por perseguição ao evangelho. Ele diz assim, olha, eu lembro da fé sincera da tua avó e da tua mãe, que são as mesmas que estão em você. E outra coisa, ele diz, não permita que esse dom que você recebeu, né, se perca quando eu coloquei as mãos sobre você.
O que Paulo está dizendo para ele havia sido ordenado pastor. Eu vou citar um exemplo. O meu filho Gabriel, né, ele está, então, no Seminário Concórdia. Ele já é formado, né, em teologia pela UBRA, mas, paralelamente, o estudante, para ser pastor da nossa igreja, ele precisa, além de se formar em teologia, ele precisa, isso no caso, no passado era na UBRA, para frente vai ser no próprio seminário, porque teremos uma faculdade reconhecida também pelo MEC, no próprio seminário, em teologia, né? Paralelamente, em todo o período, se estuda também cadeiras no seminário, preparação para o ministério. E o Gabriel, depois de fazer o estágio, agora está fazendo o 6º ano de teologia na IELB, que é também considerado uma especialização. Ou seja, quando ele se forma, ele também já se forma com pós-graduação, então, em teologia. Mas ele ainda não é pastor. A partir de quando ele é pastor? A partir do momento que ele recebe a chamada imposição de mãos. O que é a chamada imposição de mãos? Ele é a chamada ordenação pastoral. Então, dentro da IELB, da Igreja Luterana, nós temos o ritual chamado de ordenação. Portanto, no final do ano ele se forma em teologia, ele recebe um chamado, uma designação para uma paróquia, e a partir disso ele é ordenado pastor. E esse ritual pode acontecer, por exemplo, aqui em Lajeado. Né? Eu poderia estar dirigindo como pastor, né? Ou qualquer pastor da IELB poderia fazer esse momento, então dirigir esse momento, né? Chamado de, esse ritual com autorização da igreja de ordenação, chamado de ordenação. Então ele é ordenado pastor, recebe a chamada imposição de mãos, né? E só pode fazer isso quem já é, então, ordenado, então, pastor, certo? Mas aí Paulo diz para Timóteo assim, olha, você recebeu, né, o dom quando eu coloquei as mãos sobre você. Então agora que não se perca esse dom em você, ou seja, conserva. Eu lembro da fé sincera da tua avó, da tua mãe, e essa mesma está em você. Você agora já é pastor, ordenado, você fica firme, você aguenta, virão dificuldades. Então não se envergonhe se tiver que sofrer por causa de Cristo, e que o Espírito de Deus te dê coragem, porque o Espírito de Deus não nos torna medrosos, o Espírito nos enche de poder e de amor, e nos torna sábios. Ou seja, ele nos dá coragem, ele nos enche de poder, né, de amor, desse que vem de Deus, e nos torna sábios, prudentes. Então, que isso permaneça, então, em você. Um belo chamado, então, do apóstolo Paulo também para o jovem pastor Timóteo. Diz, Deus nos salvou e nos chamou para sermos o seu povo. Né? Então, não é pelo que nós fazemos, mas é pelo que ele fez. Esse era o seu plano e a sua vontade. Ele nos deu essa graça por meio de Cristo. Já antes da criação do mundo já estávamos no plano de Deus. Deus já tinha esse plano conosco. Então agora tu fica firme. Né? Ele venceu o poder da morte. Ele revelou a vida que dura para sempre. Ainda que hora tenhamos que morrer, então não venhamos desanimar, nem abandonar a fé. Porque isso é a coisa mais importante. A fé em Cristo. Isso é a coisa mais importante. É a coisa mais preciosa. É isso que o texto, então, de Timóteo, então, nos aponta. Então, conserve vivo o dom que você recebeu. A questão que eu pergunto para você agora, querido irmão, querida irmã, é a seguinte. Você, espiritualmente falando, você se considera hoje mais forte ou você já foi mais forte no passado? Espiritualmente falando. Que momento, assim, você foi mais forte na fé ou está sendo mais forte? Se você está forte, ótimo, permaneça. Continue alimentando a fé na palavra, nos sacramentos. Se você percebe, puxa, eu já fui mais forte na minha fé. Então, a carta da Avó Maria serve para você também. É um chamado, diz reavive. Ou seja, aproveita mais as oportunidades que Deus dá e que o Espírito Santo te fortaleça mais também. Para que você possa, enfim, estar firme com Jesus, para que você possa crescer também como um instrumento da revelação do Evangelho, do amor de Deus em Jesus para as outras pessoas, na igreja, na família e no mundo. Para que você possa ser um líder espiritual, para que você possa cumprir o discipulado cristão, para que você possa ser um instrumento na educação cristã, para que você possa ser um instrumento na liderança comprometida, onde você estiver. A sequência do estudo, né, o autor dele levanta a seguinte questão, Timóteo, liderança jovem e fiel. Quais foram os pais espirituais de Timóteo? Os pais espirituais de Timóteo foi a avó, especialmente, a mãe e o apóstolo Paulo. Quais foram os teus pais espirituais?
né? Quem são os pais espirituais teus? Se eu pensar assim, os pastores na minha vida foram muito importantes, com certeza, né, os pais, né, muito importante, mas lembro assim carinhosamente de muitos momentos em que também meu pai precisava ser um líder presente e forte conosco, ainda jovens e crianças, e sendo um instrumento para toda a família, né? E talvez o pai esteja ouvindo agora, né? E lembro assim o quanto o avô também foi importante, porque quando criança eu queria saber como o avô da Bíblia, né? Queria poder testemunhar com coragem para qualquer pessoa, sem medo, como por vezes ele fazia. Quando pessoas chegavam na sua casa, ele falava corajosamente com quem quer que fosse a respeito da palavra. E isso era muito importante. Claro, né? Minha mãe aqui participando do estudo também, eu lembro assim, hoje, quanto ela também tem sido muito importante, quanto Deus foi construindo ela na fé nesses anos, sendo um braço forte e muito importante hoje, inclusive, para o meu pai, né? E nós sermos assim, e digo assim para vocês, sermos instrumentos na vida uns dos outros. Quem foram os grandes instrumentos na vida de vocês? Eu lembro também carinhosamente do pastor que, ora, conversava com meu pai, com a minha mãe, né? E apoiando, incentivando o próprio seminário, né? Eu lembro quando, né, ele chegou jovem lá em Horizontina, na congregação, e aí resolveu mudar lá na congregação, dizer assim, não, agora, a partir de agora, são 3 anos de instrução de confirmandos. Pensa num guri brabo, né? Que era eu, naquela ocasião. Puxa, agora 3 anos na doutrina, né? 3 anos na instrução de confirmandos. Eu lembro que uma hora reclamei ainda com os pais, e daí lembro assim, quando o pai disse, não, nós decidimos isso aí, agora são 3 anos. Tá muito bem. Não que eu tivesse gostado, mas na época, quando criança, mas hoje eu vejo quanto aquilo foi importante. E como foi importante que os pais chegaram e disseram, não, isso é importante, foi decidido assim, vai ser assim. E a bênção que isso foi para a minha vida, né? E vocês sabem o seguinte, bom, eu lembro também quando... Por vezes, né, a gente ficava com muito sono quando chegava a hora da devoção, e como era importante o braço forte, o pai dizendo, agora deu sono na gurizada na hora da devoção, né? Para fora todos e vamos para a devoção. Ou quando de manhã estava muito cansado para ir no culto, porque talvez tinha juventude de noite, né? Uma programação bacana, da reunião dos jovens na igreja, daí de repente conversa, amizade, né? Aí ficava às vezes mais tarde, né? E aí de manhã tinha culto, daí a gente diz, estou muito cansado, pai, não vou no culto hoje. Aí eu lembro bem quando o pai certa vez disse, olha, todo mundo para fora da cama, nem um rabinho para trás, todo mundo na igreja. Como isso foi importante. Agora, se de repente o pai e a mãe começassem a titubear e pensar, não, de fato, ele está muito cansado, já foi nos jovens ontem, né? Já teve a palavra de Deus ontem de noite, então hoje não precisa ir. Semana que vem tu vai no culto então, né? Graças a Deus, meus pais não agiram assim. Eles agiram com segurança, tranquilidade, não questionando a igreja, muito pelo contrário, apoiando, né, aquilo que era para o melhor, para o desenvolvimento das crianças na palavra. Ou seja, são coisas bem importantes dentro de um processo de liderança na igreja, ou ver eles líderes na igreja. É claro, lembrando do meu avô foi muito importante para mim, principalmente não por aquilo que ele fez, porque isso foi papel dos pais na família, mas pelo que eu via diante dele com relação à liderança, a história como líder também na igreja, né, o ir aos cultos, ou tentar levar os filhos, né, o ler a Bíblia, fazer orações, né, isso era muito importante. Então, muito pelo que a gente via. Né? Então a gente pode ver que os avós são muito importantes também para os seus filhos, para os seus netos. Eu vejo aqui em Lajeado também avós preocupados em levar os seus netos desde a infância para a igreja, então isso é muito importante, né? Bom, eu lembrando do pastor ainda, né? Depois ele foi para Portugal e nunca mais voltou de lá, né? Mas ele foi uma pessoa muito importante também dentro desse processo. Lembro também do pastor mais idoso que eu tinha, saudoso pastor Jorge Erache, que já está na eternidade, né? Ou seja, são os meus pais espirituais. Claro, se a gente olhar, ainda tem o seminário, quantas pessoas passam pela gente e são instrumentos na vida da gente. É claro, dentro dessa construção e preparação do próprio ministério, eu teria que falar do seminário, dos professores, né? A congregação São Lucas, lá de Horizontina, a minha história também, ora com os membros e líderes da igreja, quanto cada líder foi importante e
tem sido importante hoje, também dentro desse momento do ministério. Ou seja, nós precisamos uns dos outros, estamos dentro de um contexto onde é muito importante essa ação de mais pessoas em nosso benefício. Porque por vezes desanimamos, fragilizamos, vocês. E ora, aquilo que eu proclamo, eu preciso que alguém me diga a mim, porque eu também sou humano como vocês, certo? Ou seja, nós somos seres humanos. E aí dentro da família é a mesma coisa. Um precisa ser instrumento do outro. Aí vem a questão, o que é discipulado? Fazer discípulos, né? A importância de nós fazer discípulos, incentivarmos e animarmos uns aos outros, na igreja, na família e no mundo. De ser um líder corajoso, um líder comprometido, ou seja, que não tem vergonha, né? Mas passa a ser esse instrumento do amor e da graça de Deus na vida. Alguns comentários, a página 50 do livrinho, ali fala de consciência limpa. O apóstolo Paulo, ele fala de estar com a consciência limpa. O autor do estudo também comenta isso, colocando assim que, né, consciência limpa não por mérito próprio, mas pelo que Cristo faz por nós e nós também. Eu sou pecador e você também. Mas por Cristo, diante do perdão, nós podemos seguir tranquilos. Né? E essa fé sincera, bonita, né, que Paulo viu na sua família, que bênção ora poder olhar para alguém e também dizer, olha, essas pessoas têm uma fé sincera, verdadeira, não é fingida, né? Que maravilhoso isso. Talvez você perceba isso também em pessoas. Mas lembre, essa fé sincera, ela não é pela ausência de erros e pecados, tá? Isso eu vou já destacar um pouco mais para vocês um pouquinho adiante. E se você se sente hoje mais frágil na fé, querido irmão, querida irmã, aproveite as oportunidades que Deus te dá e saiba que o Espírito Santo vai te fortalecer na fé. E os dons que Deus te deu, lembra? Foi Deus quem deu. Eles são graça do nosso Deus. E com os dons que Ele dá, não os que a gente quer, mas aqueles que Ele quer dar para nós, que são importantes e necessários, dentro daquilo que Ele coloca diante de nós, desafios, onde estivermos, como instrumentos do seu reino, né? Porque nós fomos escolhidos por Deus para nascer, nós fomos dotados de dons e potencialidades, e fomos chamados para sermos instrumentos aonde estivermos, na igreja, na família e no mundo. Instrumentos para o discipulado, para a educação cristã, para a liderança comprometida. Talvez filhos, netos, familiares, bisnetos, certo? São os dons que Deus nos concedeu. Agora, refletindo, página 51. Você tem conhecimento de pessoas que deixaram de participar da sua congregação? Que abandonaram a igreja, por exemplo, estão distantes ou frágeis? Seria possível apontar razões para isso? Por que será que muitas pessoas abandonam e fragilizam espiritualmente? Lembremos o seguinte, né? Nós também corremos esse risco. Então, é importante cuidar da fé e aproveitar as oportunidades para que isso não aconteça conosco, para que a gente permaneça em Cristo e diante dos pecados, se arrependendo dos pecados, pedindo perdão na ação do Santo Espírito, sempre buscando melhorar e corrigir a vida. Certo? Então, é muito importante isso. O primeiro ponto, né, é justamente a fragilidade espiritual. Faz com que, se a pessoa não alimenta e não fortalece a fé, uma hora dessas ela pode cair da fé. Pode seguir por outros caminhos, seguindo outros princípios, conceitos e valores, ou dominado pelo diabo, pelo mundo, pela carne, é o que pode acontecer. Mas se a gente perguntar para pessoas que estão longe, por que você abandonou? Talvez alguns vão dizer assim, olha, eu não vou na igreja por causa do pastor, né? Enquanto for esse pastor aí, eu não vou no culto, não. O ser humano, depois que trocar o pastor, daí vai ser o presidente o culpado. Ou de repente o grupo da recepção, ou outras pessoas que estão sentadas ali na igreja, os culpados. Sempre vai haver um culpado quando alguém quer arrumar uma razão. Em primeiro lugar, a gente não deve ir na igreja por causa do pastor. A gente vai na igreja porque nós somos o povo de Deus e Deus quer que o povo se reúna no templo, né, para adorar então a Deus, né? Para sermos fortalecidos na fé, para juntos então rendermos culto, rendermos graças e para Ele nos abraçar, porque Ele nos espera e serve na palavra e nos sacramentos, certo? Então Deus nos serve mais do que nós servimos, Gottesdienst, né, serviço a Deus. Mas quem mais serve não somos nós a Deus, é Deus que mais nos serve na palavra e sacramentos. E quando eu perco essas oportunidades, na verdade, eu estou perdendo oportunidades de ser servido por Deus na palavra e nos sacramentos.
É certo? Mas lembremos o seguinte, o que Adão e Eva fizeram no pecado? Quando eles caíram em pecado, o que eles fizeram? A mesma coisa que todo ser humano faz até hoje. Primeira coisa é fugir e se esconder de Deus enquanto pode. Quando a vergonha aparece, eles culpam os outros pelos seus erros e pecados. É culpa de Deus, ou é culpa da mulher, culpa da cobra, ou sei lá o quê, né? Culpa de Deus, enfim, que criou todas as coisas, nos deu a vida, né? E nos abençoa, nos assiste, nos ama, e assim por diante. Então o ser humano sempre vai culpar alguma coisa, arrumar uma desculpa. Isso são desculpas. E digo o seguinte, quando faltarem desculpas, o diabo ajuda a arrumar mais ainda se alguém quiser ou precisar. Por quê? Porque ele é o grande interessado em as pessoas se afastarem e se perderem. Mas o que é que a gente pode... Bom, a desculpa que eu mais ouvi de pessoas assim, por que você está nessa situação espiritual, talvez, né? Por que você não participa das atividades da igreja, né? Por que você perde essas oportunidades? Muitos dizem, não, pastor, não é porque eu não vou, que eu não sou cristão. E o que adianta ir, pastor, sempre lá no culto, sentar nos primeiros bancos da igreja e fazer como essas pessoas lá, o fulano ou o beltrano fazem? Pode saber, pastor, que eu sou melhor cristão do que todos aqueles que estão lá sentados na igreja. E o que eu costumo dizer para as pessoas? Eu confesso que já fui tentado por vezes a assinar atestados de abandono e de condenação ao inferno de pessoas. Porque as histórias eram tão convincentes, tão boas, que a gente corre esse risco. Então tomem cuidado quando ouvirem histórias de pessoas. Mas o que eu costumo responder a essas pessoas? Aquilo que é a verdade, questionando elas, dizendo assim, quem disse para você que quem vai na igreja é melhor que quem não vai? Você acha porque eu sou pastor, eu sou melhor que você que não vai lá no culto, na igreja? Não. Eu sou tão pecador quanto você. E aqueles que estão sentados lá no banco da igreja, eles são tão pecadores quanto você. Ou você é melhor do que eles? Não, eu também sou pecador. Pois é, eles são tão pecadores quanto você. Eles não são melhores que você. A diferença é que eles estão indo lá, e entendo até que se prove o contrário, que estão lá agradecendo a Deus e estão pedindo perdão pelos seus pecados e buscando fortalecimento para melhorarem e crescerem como pessoas e instrumentos de Deus onde estiverem, para não desanimarem e não desesperarem. Você deveria fazer o mesmo, se juntar a nós. Quando nós lembramos de Jesus, ele fala assim, os convidados, ou seja, os enviados de Jesus vão para o mundo convidando pessoas, a maioria arrumam desculpas, as mais diversas. Então diz assim que os convidados não eram dignos. Jesus diz, vão pelas esquinas, pelas ruas, pelas praças, né? Convidem, obriguem as pessoas a virem, a entrarem. E quem é que foram aqueles que foram trazidos? Os cegos, os coxos, os aleijados, os doentes. Então nós somos os cegos, os coxos, os aleijados, os doentes. Ou seja, os sãos não precisam de médico. Vocês vão lembrar dessa frase de Jesus, e sim os doentes. Ou seja, nós somos dependentes da graça e do amor de Deus, então, em Jesus. Certo? E o que é que pode, então, fazer com a falta regular a hora do culto, estudos, vida de oração, né? Que prejuízos isso pode trazer para a pessoa? A pessoa pode cair, nós podemos cair da fé, ou sermos levados por outros princípios, conceitos e valores, ou pelo diabo, o mundo e a carne. Não mais nos envergonharmos diante do pecado, mas talvez sentirmos orgulho do pecado e passarmos a contar vantagens diante do pecado, dos erros, diante dos seus caminhos. Talvez podemos ser levados por seitas ou grupos religiosos facilmente, que talvez usam até o nome de Jesus, mas onde talvez os seus profetas, né, falsos fazem da palavra uma fonte de lucro e muita renda, ou seja, os empresários do mundo religioso. Né, infelizmente, isso acontece muitos estão aí com a Bíblia, né, e são empresários da fé cristã, e veem a palavra como uma fonte de muito lucro financeiro para si, né, porque são os donos das próprias, dos grupos religiosos que criam e fundam. Né? Ou seja, facilmente a gente pode ser envolvido emocionalmente, ou talvez por outros momentos, e acabar, quem sabe, negando a fé do batismo recebida, os ensinamentos que eu recebi talvez já dos pais, dos avós. Bom, feliz quem teve esse privilégio, porque muitos não têm esse privilégio, né? E quem tem esse privilégio aumenta a responsabilidade sobre isso. Por isso a mãe de Mateus chamou a atenção deles. Olha, você teve a oportunidade, reavive, volta.
E ensina para o teu filho agora, segue esse caminho, né? Ou seja, não se perca. Ou seja, quando nós fragilizamos espiritualmente, podemos facilmente desanimar, desesperar, perder a fé ou a esperança. Quando cairmos, ter mais dificuldade de levantar. Diante da doença, talvez até ter mais dificuldade para tratar ou enfrentar a doença, talvez até impedindo que os remédios venham a surtir os efeitos que precisam surtir em nós. Ou seja, existem consequências. É claro que, enquanto houver um pavio fumegante da fé em Jesus, a pessoa é salva, não pelo que ela faz, mas pelo que Jesus faz. Justamente pela fé em Cristo. Então não esqueçamos isso. Então mesmo alguém frágil espiritualmente, ele é salvo pelo que Jesus fez, não pelo que ele faz. Algumas considerações, né? Paulo escreveu exortações e conselhos para Timóteo, para ele permanecer firme na fé e no desempenho do ministério. Mesmo tendo que suportar o sofrimento e perseguição que estavam por vir, seriam dias difíceis e ele precisava estar preparado. Então essas recomendações valem para você também e para nós ainda hoje. Precisamos nos preparar para servir a Cristo em tempos bons, de calmaria e também em meio à tormenta, em meio à desgraça, à calamidade. Nós aqui do Vale do Taquari, do nosso estado, sabemos muito bem o que é isso. Então é muito cômodo permanecer fiel quando tudo vai bem. No entanto, as dificuldades podem testar a nossa fé e o nosso amor também por Jesus e pela igreja. Né? Quando você vive problemas, você se aproxima mais da igreja ou se afasta mais dela? Deveríamos ainda mais nos aproximar e nos alimentar na fé para resistirmos e superarmos a tribulação. Então, embora ele estivesse na prisão, Paulo exorta Timóteo a reavivar o dom, a não se envergonhar de dar o testemunho da fé em Jesus e não temer os outros. E o apóstolo encoraja, né, a seguir firme no anúncio do evangelho, mesmo que ele tivesse que sofrer por isso. Pois é na graça de Cristo que há a salvação e a certeza, então, da vida eterna. O caminho de Deus, a hora do ministério, não é um caminho fácil por vezes, é desafiante, é difícil, mas ele diz mesmo que isso lhe cause sofrimentos, né? Ou seja, persista. E hoje temos a palavra entre nós, por quê? Porque gerações anteriores mantiveram-se firmes e leais ao ensino do Evangelho. Nós, na Igreja Luterana, lembramos mais de 200 anos, então, da chegada dos imigrantes aqui e também da nossa igreja aqui para o Brasil, né? A Igreja Luterana. E, claro, 120 anos oficiais como Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Mas lembro que antes de termos uma igreja oficial, o nosso povo já estava aqui, perseverando na fé, com a Bíblia, o catecismo inário, louvando e adorando a Deus, se reunindo em congregações, né, e servindo então a Deus. Ensinando os filhos, sepultando os mortos, batizando, né, as suas crianças, né, e seguindo firme no amor e na graça de Deus. Então, como Igreja Luterana, temos mais de 200 anos, ou 200 anos aqui de história, com certeza, pelo início da imigração, né, que celebramos aqui no nosso estado, são 200 anos da imigração, e 120 anos, né, desde agora, dia 24, né, agora de junho, oficiais como Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Então, se temos a igreja e a palavra, porque gerações perseveraram na fé. Porque se os nossos antepassados tivessem abandonado, se deixado levar, você estaria aqui? Eu estaria aqui? Com certeza que não. E se você se perder, o que vai ser dos teus filhos, dos teus netos, né, dos teus bisnetos? Isso seria catastrófico. Então, que Deus guarde a nós, né, diante do pecado, que sempre nos leva ao arrependimento, ao perdão, a buscar corrigir e acertar a vida, porque isso é uma bênção. E que nós possamos cumprir, né, o discipulado, né, o desafio de líderes comprometidos, que possamos ser instrumentos na educação cristã, né, em todos os tempos, né, onde estivermos, porque isso é decisivo. Portanto, queridos irmãos, né, quando uma geração perde o interesse de ouvir e viver segundo a palavra, o amor esfria, a fé se apaga, interrompendo o ensino e o conhecimento desse amor salvador. Portanto, então, prevalece a valiosa orientação de Paulo também, reavive o dom que há em você, querido irmão, querida irmã. Em nosso contexto, refere-se, então, ao reavivar o dom da fé, do testemunho, do ensino e do amor. Isso é possível quando somos aquecidos pela palavra sob a ação do Espírito Santo. Isso é a ação do Espírito Santo em nós, né, onde nós somos fortalecidos e a partir disso crescemos como instrumentos do seu amor e da sua graça. Porque sem a palavra de Deus não há como o Espírito Santo agir.
A fé vem pelo ouvir da palavra. Então a palavra precisa ser semeada. Né? E parabéns aos semeadores do Evangelho que estão aqui no grupo também, e aqueles que compartilham corajosamente o estudo para os seus amigos, né, para os seus familiares, para todos também corajosamente. Deus guarde vocês na fé, que possam continuar crescendo como instrumentos do amor e da graça de Deus na igreja, na família e no mundo. Concluindo, a fé é um presente dado por Deus e ela é recebida de geração em geração pelo compartilhar do Evangelho. Não esqueçamos disso. Sejamos gratos a Deus por constantemente chamar e enviar pessoas para pregar a palavra. E agradeçamos a Ele pela fé que temos e supliquemos por renovada medida do Espírito Santo, a fim de permanecermos fiéis tanto em tempos bons quanto em momentos muito difíceis, quando somos tentados a abandonar nossa confiança, então, no Senhor, através da sua palavra. Então, Deus quer reavivar a alegria da fé e do testemunho também na tua vida, querido irmão, querida irmã. Né? Queremos encerrar com a oração, dirigindo uma oração, e aí a bênção, e cantamos um hino, então, finalizando o estudo nessa noite. Gracioso e misericordioso Deus, eu te louvo por teres revelado a mim o teu amor em Cristo Jesus e por me concederes a fé salvadora. Reaviva em mim o dom da fé diariamente. Aumenta o meu amor pelo estudo da tua palavra para que teu Espírito Santo me capacite a viver a fé com alegria, a testemunhar com convicção e a servir no teu reino como instrumento da tua missão. Ampara-me nas dificuldades, guarda-me dos ataques dos inimigos do teu evangelho e preserva-me firme diante de ensinos que contrariam e negam as verdades reveladas na tua sagrada Escritura. Sê comigo hoje e sempre, na certeza da vida eterna, por Cristo meu Salvador. Amém. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Uma satisfação, queridos irmãos, queridas irmãs, vocês que estão aqui conosco, então, nessa noite, que se uniram a nós nesse momento, então, de estudo da palavra, então, do nosso Deus, certo? Deus guarde e abençoe todos vocês. Quero convidá-los para estar conosco aqui no dia 10 de julho para mais um estudo bíblico. Então, dia 10 de julho é uma quarta-feira à noite, 19h30, mais um estudo bíblico aqui com transmissão pelo Facebook. Lembrando que nós temos 2 estudos por mês, então um será no dia 10 e outro será no dia 24, então, de julho, então, à noite, às 19h30. Temos cultos todos os sábados, às 18 horas, com transmissão pelo Face, e todos os domingos de manhã, também às 9 horas. Né? Ambos cultos são presenciais, mas o de transmissão pelo Face é sempre o do sábado, conforme é costume da congregação. Foi uma satisfação ter estado convosco. Deus abençoe e guarde a vocês em Cristo como instrumentos dele, no discipulado, né, na educação cristã, na liderança comprometida. Enfim, que vocês possam ser como Timóteo, né, tendo uma fé que transcende gerações em vocês, sendo dos antepassados, indo então para o futuro, para que nós juntos um dia estejamos lá no céu com Deus, por Cristo, que fez tudo, então, para a nossa salvação. Encerramos, então, esse estudo e assim nos despedimos cantando o hino 188 do Inário Louvai ao Senhor. Deus vos guarde pelo seu poder. Deus vos guarde pelo seu poder, protegidos e abençoados, desfrutando seus cuidados. Deus vos guarde pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus nos guarde em sua mão. Deus vos guarde para o seu louvor, consolados e contentes, achegados sempre aos crentes. Deus vos guarde para o seu louvor, pelo seu
sigam com Jesus e sigam bem. E até a próxima oportunidade. Forte abraço a todos. Um abençoado descanso. Abençoada semana para cada um de vocês.